Graça e paz, igreja. Alegria para mim estar aqui, ouvir esse coral maravilhoso, de qual sou apaixonado por coral, e vocês cantaram belamente, parabéns. Parabéns, SAF, 93 anos, né? A pessoa da sua presidente e todas as suas sócias. Parabéns, Dorcas, porque você auxilia essa SAF daqui belamente, né? E sabemos que a excelência do trabalho que realizam é admirável, né? Então, parabéns, SAF, 93 anos. Fico imaginando essas irmãs da organização da SAF, né? Irmãs piedosas, tementes ao Senhor, que oravam, né? Para abençoar a cidade de Indaiatuba, abençoar a igreja de Indaiatuba, e o Senhor ouviu. Hoje temos uma bela cidade, uma bela igreja, né, irmãos tementes ao Senhor. Tudo isso é resposta de oração. Primeiro, então, essa minha primeira palavra é de parabéns à SAF da Primeira Igreja Presbiteriana de Indaiatuba, pelos seus 93 anos de organização. Então, a nossa SAF, a nacional, tem o seu tema do quadriênio. Qual que é, Dorcas? Fé, esperança e amor. O maior desses é o amor. Então é sobre isso que nós vamos falar. Então abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, dos versos de 1 a 13. Esse é o texto que servirá de base. Eu sei que é um texto riquíssimo, não vamos poder explorar todas as profundidades do texto, tamanho a sua beleza, mas vamos então tirar o texto da mensagem principal e aplicar em nossa vida. Então convido você a estar caminhando conosco a partir da exposição desse texto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, dos versos 1 a 13. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Vamos ler todos juntos? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, porém o maior é o amor. Vamos orar? Senhor Deus, lemos a Tua palavra e só isso é suficiente, porque a Tua palavra é viva, é eficaz, é o maná de Deus para o nosso crescimento espiritual. Mas o Senhor também nos dá servos que expõem a Tua palavra, que explicam, que nos faz entender um pouquinho mais, e nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui nesta noite para compreender a Tua palavra, mas muito mais do que isso, vivermos os princípios presentes nela que aprenderemos aqui nesta noite. Obrigado, Senhor, mais uma vez,
pela Sociedade Auxiliadora Feminina, de forma especial desta igreja, que completou esse mês que passou 93 anos. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor esteve presente, está presente em todos os momentos da existência dessa sociedade interna, como assim também da tua igreja. Nós te agradecemos. Pedimos agora que teu Espírito nos ensine, nos ilumine nossa mente e nosso coração para compreender a tua palavra bendita. É a nossa oração, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Alguns anos atrás, um músico brasileiro, lendo esse texto, diz: vou fazer uma música. Renato Russo fez uma música que ficou muito popular, né, baseado em partes, né, desse texto. Mas algumas pessoas usam esse texto para sermões de casamento, outros namorados usam para declarar o seu amor a namorada, ou pedir a namorada em casamento. Então, esse texto é uma poesia, e por isso é usado de várias formas. O nosso propósito hoje é saber por que o apóstolo Paulo escreveu esse texto para uma igreja tão problemática quanto a igreja de Corinto. Por que ele coloca no capítulo 13 esse texto, essa poesia, falando sobre o amor? Então, o nosso propósito nesta noite é expor esse texto e estar, então, trazendo lições espirituais para a nossa vida. Vamos, então, entender um pouquinho o contexto. O apóstolo Paulo está escrevendo para esta igreja de Corinto, e essa já é a segunda carta, porque ele diz: já escrevi em carta para vocês que vocês não se associem com os incrédulos, né, com os ímpios. E essa, então, já é a sua segunda carta, e ele escreve esta carta com que propósito? Resolver problemas. Se você observar a carta de 1 aos Coríntios, de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo está resolvendo problemas. No capítulo 11, ele resolve o problema da Santa Ceia. No capítulo 12, ele vai falar sobre os dons espirituais, porque a igreja não estava sabendo administrar os dons espirituais. E aí no capítulo 13, ele fala sobre o amor. E no capítulo 14 ele vai falar novamente sobre os dons espirituais de forma específica, o de profecia e o de línguas, dizendo: olha, o de profecia é superior. Por quê? Porque é a exposição da palavra de Deus. Então o capítulo 13 é como se fosse um hambúrguer de um sanduíche, né? Capítulo 12 fala sobre os dons espirituais, tanto é que o capítulo 12 ele começa dizendo assim: olha, irmãos, eu estou escrevendo para vocês porque eu não quero que sejam ignorantes com respeito aos dons espirituais. Então vai falando a importância dos dons, ele usa a ilustração do corpo, né? O corpo é um só, mas os membros desse corpo fazem parte desse mesmo corpo. Então o olho não pode dizer para o pé: olha, eu sou mais importante do que você. A mão não pode dizer. Então ele vai mostrar essa ilustração do corpo, mostrando a importância dos dons espirituais no corpo de Cristo. O que estava acontecendo em Corinto? Eles estavam usando de forma errada os dons, e ao invés deles usarem para a edificação do corpo de Cristo, porque esse é o propósito dos dons, eles estavam usando para glória pessoal. Eles estavam usando: eu sou o pregador, mas eu sou mais importante do que aquela irmã que tem o dom de intercessão e que fica só orando. Eu sou mais importante. Aquele que tem o dom de língua, eu sou mais importante. Então, o que estava vendo? Eles estavam usando os dons de forma equivocada. E o apóstolo Paulo, então, vai escrever toda essa carta para corrigir. E como é que ele sabe que estava acontecendo essas coisas? Então, ele ficou 1 ano e 6 meses lá em Corinto, fundou a igreja, porque não tinha igreja lá. Ele ficou lá 1 ano e 6 meses, fundou, fez uma liderança e foi para Éfeso. Fazia a mesma coisa lá. E aí então deixou a igreja. Mas ele recebe então uma carta dizendo: olha, a gente está com alguns problemas aqui. E então, descrevendo os problemas, ele também recebe uma irmã lá que chama Chloe e diz assim: olha, a igreja não está como o senhor deixou.
A igreja, olha, tem divisões, porque um diz assim, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Então, tem os partidos, né? Eu gosto mais desse pregador, então eu prefiro que ele pregue. E então, tinha essas coisas, e ele vai então escrever. E nesse capítulo 13, ele vai dizer, irmãos, para a igreja de Corinto, temos que usar os dons espirituais? Sim, mas eles são inferiores ao amor. E então esse texto do capítulo 3, ele é dividido em 3 partes. Do versículo 1 até o versículo 3, ele vai falar da superioridade do amor sobre os dons espirituais. Então ele começa dizendo, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, isso é, imagine alguém inteligente, muito inteligente, que saiba falar todas as línguas da terra. Ele chega então na Indonésia, fala com fluência, chega no Japão, fala com fluência. Ele sabe também a língua dos anjos. Ele é especial. O texto diz, ainda que eu fale a língua dos anjos, dos homens, se não tiver amor, vai ser como um barulho, como bronze que soa e como símbolo que retina. Isso é, eu gosto de sinos, né? Então, quando eu vou visitar a casa de um membro da igreja que tem sino, então eu bato bastante, porque, não sei porquê, mas eu gosto de bater sino. Mas assim, você terminou de bater o sino, acabou o barulho. E se você quiser o barulho, você tem que bater de novo. Por quê? Porque não vale nada, né? É só o barulho. O texto vai dizer, olha, ainda que eu fale a língua dos anjos, dos homens, se não tiver amor, é só barulho. Não presta para nada. E ele continua, ainda, e então ele fala nessa parte intelectual, né? No verso 2, ele vai dizer assim, ainda que eu tenha dons excelentes, olha, excelente pregador, eloquente pregador, fala coisas maravilhosas, né? Que tem o dom de profetizar, conheça todos os mistérios, toda a ciência, tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, isso é, eu tenho o dom de fazer milagres, né? Essa é a ideia aqui. Eu tenho dons espetaculares de transportar montes, e ele diz, você pode ter dons espetaculares, sobrenaturais, maravilhosos, mas se não tiver amor, nada disso me aproveitará, não presta para nada. Mostrando a superioridade do amor sobre os dons espirituais. Aí ele continua. E esses 3 versículos é um tapa na cara da gente que acha que a gente é piedoso. Mas eu sou piedoso, né? Sou uma pessoa santa, né? Eu oro, eu estou na igreja sempre. Ele diz, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado. Olha, alguém que foi martirizado, John Hus, queimado lá na fogueira. Se não tiver amor, diz o texto, nada disso serve para nada, nada disso me aproveitará. Então nesses 3 primeiros versículos ele vai falar da superioridade do amor, mas você pode estar perguntando, mas que amor é esse, né? Que amor é esse? Na língua portuguesa a gente tem uma grande dificuldade, porque só tem uma palavra para amor em português, é amor. Então você diz assim, eu amo meu cachorro. E eu digo, eu amo a Deus. Mas se eu uso a mesma palavra amor para o cachorro e a mesma palavra amor para Deus, qual a diferença entre eu amar meu cachorro e eu amar a Deus? Não é a mesma coisa. Mas no grego eles dividem o amor em 4 palavras. O amor de afeição, que é esse, eu amo meu cachorro, mas eu não vou fazer um aniversário para ele. Eu não vou ter um filho pet, porque tudo isso são abominações diante de Deus, hein? Filho pet,
Aniversário de cachorro, se você já fez para o seu cachorro, peça perdão. Isso é abominação. Sabe por quê? Porque tem muita criança chorando que nunca teve um bolo de aniversário. E você vai fazer para o cachorro. Ô maldito, pega esse dinheiro e vai lá dar um aniversário para uma criança lá do bairro pobre, da favela, que não tem um bolo para comer no seu aniversário. É amaldiçoado quem internaliza essa ideia de filho pet, de fazer aniversário para cachorro, gasta mais com cachorro do que com a caridade. Então, voltando aqui, né? Tem esse amor de afeição, que é storge, né, no grego. Tem um amor de amizade, que é filéu, né, que é a ideia de filosofia, o amor à filosofia, também o amor que é gerado do companheirismo, né, aquela pessoa que você é o seu companheiro, você conhece há muito tempo, você confia, você ama essa pessoa, mas é um amor de amizade, não é um amor do cachorro, não é também um amor a Deus, né? É o amor de amizade. E tem um amor romântico, que é do casal, né? Que é o eros, que é o amor de um homem para com a mulher, e essa ideia de entrega um para com o outro, né? E o amor ágape, que é o amor da compaixão, que é o amor que vem de Deus. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. E é esse amor ágape que o texto está falando aqui no capítulo 13 de 1 Coríntios. Não é nem um amor de afeição, não é um amor de amizade, não é um amor romântico, mas é um amor ágape. E esse amor ágape que vem de Deus, que é um amor divino, que ele diz, olha, se você não tiver esse amor, você pode fazer qualquer coisa, até o extremo, né? Entregar seu corpo para ser queimado. Se você não tiver esse amor de Deus, você não tem valor nenhum aquilo que você está fazendo. Você está fazendo para você. Então, essa primeira divisão do texto, de 1 a 3, que vai falar dessa superioridade, desse amor ágape, né? Esse amor divino. Dos versos 4 até 7, ele vai dizer o que é esse amor, né? Mas o amor é uma coisa abstrata, como Deus também, né? É abstrato. Como é que você define Deus? Você define Deus através dos seus atributos. Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é onipresente, Deus é supremo, você define Deus através dos seus atributos. Como é que nós definimos o amor? Nós definimos o amor através das suas virtudes. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes. Ele relaciona aqui 15 características desse amor, que é o amor divino, que é o amor que o Senhor espera que você e eu tenhamos para com o nosso próximo e para com o próprio Deus. Ele relaciona então 15 características, 15 virtudes aqui desse amor, que é o amor divino. Então nós iremos passar rapidamente, né, por cada uma delas, porque são 15, né? E hoje é um dia especial, tem muitas participações, muita música, né, ainda. Então vamos de forma bem rápida estar mencionando cada uma delas, porque estamos expondo o texto sagrado. A ideia da paciência, né? Ele é lento com a irritação, ele tem poder para vingar-se, mas não vinga-se, né, porque ele é paciente. Também ele é bondoso. Quem tem esse amor, então, manifesta essa bondade, é uma pessoa amável para com todos, não é ciumento, e a expressão ciúme aqui pode ser traduzida como inveja, né? Ele não é invejoso, né? Não aborrece com o sucesso do outro, mas se alegra com o sucesso do outro, não se ufana, né? E ufanar aqui é encher de vento. E essa expressão tem a ver com vaidade, tem a ver com nariz empinado, tem a ver com a jactância, né? Olha, eu sou melhor, O apóstolo Paulo está dizendo, olha, quem tem o amor divino não se ufana,
Não é alguém que acha que é melhor do que o outro porque tem recursos financeiros. Não é alguém que acha que é melhor do que o outro porque é o fulano de tal, né? Então é o pastor, né? Ou é o prefeito, não. Quem tem esse amor divino, ele considera o outro como superior a si mesmo, né? Não se ensoberbece, isso é, não se vangloria, não se conduz inconvenientemente, não é uma pessoa orgulhosa, não procura os seus interesses, né? Ele não insiste nos seus direitos. Hoje nós temos um problema seríssimo, né? É meu direito, né? Então, e as crianças desde pequenos, já, infelizmente, são ensinadas nas escolas. O pai vai corrigir, vai disciplinar, vai colocar de castigo. Não, eu tenho direito. Minha professora disse que eu tenho direito. Lá no ECA está escrito isso. Então, assim, só direito. Não, quem tem esse amor da parte de Deus, ele não insiste em seus direitos, mas o amor é inimigo do egoísmo, né? Ele, então, não procura os seus interesses, não se exaspera, isso é, não maltrata o próximo, não ira facilmente, não se ressente do mal, isso é, não guarda rancor, é alguém que aprendeu a esquecer, porque sabe que o outro também é um pecador, que o outro também tem os seus momentos de dificuldade, e que o outro também pode, no momento, falar alguma coisa que depois vai se arrepender. Então, perdoa, esquece, né? Então o texto nos lembra disso, que o amor não ressente do mal, não se alegra com a injustiça, né? Mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essas frases são todas fáceis, né? Dá para entender muito bem. Então nós vimos que o apóstolo Paulo vai relacionar isso. Por que isso? Porque a igreja estava precisando saber essas coisas, porque havia brigas, havia contendas, havia um irmão que havia levado outro irmão para o fórum. Imaginemos, um morou na casa de aluguel do outros dois, tanto o inquilino quanto o proprietário eram da igreja, e aí saiu, não pagou aluguel e não quis pagar, e o irmão levou ele lá no fórum. O apóstolo Paulo vai dizer: não tem nenhum crente nessa igreja para pegar esses dois e dizer: vamos sentar aqui, vamos resolver isso. Não precisa pegar um ímpio, um pagão, para decidir uma demanda entre pessoas do mesmo Deus, da mesma fé. Então o apóstolo Paulo chama a atenção daquela igreja, porque estava acontecendo isso. Todas essas virtudes desse amor não estavam presentes naquela igreja. É claro que o apóstolo está dizendo a toda a igreja, né? Está ensinando a palavra de Deus a toda a igreja. Isso não quer dizer que todos os membros individualmente estavam cometendo todos esses pecados, não, mas a maioria. E isso estava causando problemas na igreja, tanto é que tinha imoralidade na igreja e ninguém fazia nada. E aí o apóstolo Paulo, lá no capítulo 5, vai dizer: entregue para Satanás, expulse esse ímpio do meio do povo de Deus. Então o apóstolo, amando essa igreja, vai orientar em tudo isso. E dos versos 8 até o verso 13, ele vai falar sobre a eternidade do amor. Então, nós vimos do verso 1 até o 3 a supremacia, a superioridade do amor sobre os dons. Dos versos 4 até o verso de número 7, o que é o amor, né? As virtudes desse amor, as características. Se você está anotando aí, então é isso, as virtudes desse amor. E dos versos 8 a 13, ele vai falar da eternidade do amor. E ele usa então duas ilustrações. A partir do verso 8 ele diz: o amor jamais acaba. Ponto. Olha, esse amor que vem de Deus, que é o amor ágape, ele não vai acabar. Vai acabar a terra, vai acabar tudo, mas o amor ele não vai acabar, porque ele vai ultrapassar a barreira do tempo. E ele vai então, no novo céu e na nova terra, será regido por esse mesmo amor que foi derramado sobre a sua igreja, nos nossos corações, pelo Espírito Santo. Ele então vai mostrar, né, dos versos 8 a 13, essa eternidade do amor. E ele então, no verso 8, vai dizer: o amor jamais acaba. É verdade que, havendo profecias, eles vão desaparecer, vai ter arranhão,
Havendo língua vai cessar, havendo ciência passará. E ele então começa a dizer, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. O que ele está querendo nos ensinar aqui? Ele está dizendo assim, olha, hoje aqui, nesse mundo, nesta época, nessa era, é tudo imperfeito. O nosso conhecimento de Deus é imperfeito. O uso exercido dos nossos dons é imperfeito. O que nós sabemos a respeito do novo céu e nova terra é imperfeito porque é limitado. Mas haverá um tempo em que não vai ser imperfeito quando nós estivermos num lugar perfeito. A partir do momento que nós morremos, fechamos os nossos olhos aqui e abrimos nesse lugar maravilhoso, aquilo que era imperfeito, agora eu vou compreender perfeitamente. Aquilo que era nebuloso, aquilo que tinha dificuldade de entender, eu vou compreender plenamente. É isso que ele está nos chamando a atenção. Quando vier o que é perfeito, quando é que vai vir o que é perfeito? Quando Cristo vier e quando nós estivermos com Ele, então o que é em parte será aniquilado. Eu não vou precisar dos dons espirituais no céu. Lá não vai precisar de pastor. Lá não vai precisar de dom de misericórdia. Lá não vai precisar de quem tem o dom de contribuição. Não vai precisar dos dons espirituais no céu, porque seremos todos perfeitos. Quando vier, porém, o que é perfeito, então o que é em parte, que é o que nós temos agora, sabemos pouco. O que é que nós sabemos a respeito do novo céu e nova terra? Só aquilo que Deus disse e é pouco. Ruas de ouro. Não sabemos se a gente vai trabalhar, não sabemos se a gente vai comer, não sabemos nada. Seremos como os anjos. Os anjos comem? Não comem. Então, imagino que a gente não vai comer, não vai trabalhar também. Mas a gente sabe em parte. Pouquinho. Mas nós iremos saber perfeitamente quando nós estivermos lá. E ele usa o exemplo, de um menino. Quando eu era menino, pensava como menino. Agia como menino, falava como menino. Quando eu cresci, eu deixei as coisas de menino e agora sou um adulto. Quando a gente lembra de algumas travessuras que nós fizemos quando criança, hoje a gente fala, puxa vida, minha mãe teve muita paciência. Algumas vezes não tinha, porque batia na gente muito, Mas travessuras, coisa de menino. E hoje os meninos têm coisa de menino. E aí os professores dizem, leva no psicólogo, porque tem TDAH. Querem que os meninos sejam todos ursinhos, Ursinhos carinhosos. Não é isso? Qualquer coisa, manda para o psicólogo. Uns mandam para o psiquiatra. Eu lembro quando minha filha era pequena, muito agitada, Você leva no médico. Queria passar fluoxetina. Fluoxetina é um remédio psiquiátrico, é fraquinho, mas é psiquiátrico. Saímos do consultório, rasgamos a receita. Como é que uma criança de 8 anos já vai tomar remédio para depressão, para ansiedade? Não! E agora está com 20 anos, nunca tomou nada disso, E está bem. Quando uma criança com 8 anos começar a tomar fluoxetina, quando ela tiver 60, já morreu. Já morreu, mas quando morrer está tomando Gardenal, essas coisas assim. Então temos que tomar muito cuidado. Voltando aqui, então ele vai dizer que essas coisas que estavam acontecendo na igreja de Corinto era coisa de criança. Hebreus vai dizer assim, leite vos dei de beber, não dei alimento sólido, por quê? Porque vocês não suportam. Vocês são crianças espirituais. O apóstolo Paulo está dizendo a mesma coisa com outras palavras. Olha, vocês estão agindo como crianças. Cresçam espiritualmente. Amadureçam, usam os dons e os talentos para a glória de Deus, não para a vanglória de vocês. E aí então ele fala do espelho também, agora vemos como em espelho, obscuramente. Mas nós veremos face a face. Jesus Cristo.
Nós sabemos que Jesus Cristo está no céu, Ele é glorificado. Nós imaginamos como é que Ele seja. Quando a gente vê lá em Atos, quando Ele ressuscitou, andou com os discípulos, né, Ele passava pela parede e saía do outro lado, porque seu corpo é glorificado, não tinha mais, a matéria não tinha mais, né, poder sobre Ele. Sabemos pouca coisa, mas nós iremos saber como verdadeiramente Jesus Cristo é, porque nós seremos perfeitos, estaremos num lugar perfeito, diante de um Deus perfeito, aí saberemos claramente, não teremos dúvida de nada. Tem muitas pessoas que dizem assim, eu tenho um caderninho, lá chegar lá no céu eu vou perguntar para Deus isso. Não vai precisar, porque nós seremos perfeitos, já saberemos. E ele então termina o texto falando dessa eternidade do amor. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. O que é fé, esperança e amor? São essas dádivas dadas por Deus, por o seu povo, para cada um de nós. Então nós temos fé. Pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. A fé não é nossa. É um dom de Deus, um presente de Deus, que nos leva a depositar nossa confiança em Jesus e receber o presente da vida eterna. Mas no céu precisaremos da fé? Não. Sabe por quê? Porque nós já iremos ver. O que vai substituir a fé no céu? A nossa visão. Não vou precisar de ter fé. Porque o que é a fé? Hebreus vai dizer: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Mas lá no céu a gente vai ver. Vou ver Jesus Cristo, vou ver todos vocês perfeitos, todos perfeitos, né? Todos nós seremos perfeitos. Então não vai precisar da fé. E a esperança? O povo de Israel, quando estava tanto no Egito quanto no deserto, eles tinham esperança da conquista da terra prometida. Então todo mundo sabia que Deus havia prometido para Abraão, para Isaac, para Jacó, e eles tinham a esperança que eles iam tomar essa terra prometida e iriam viver com suas famílias para sempre ali. Esperança. Quando eles tomam a posse dessa terra prometida, para que a esperança? Esperança em quê? Porque a posse da terra substituiu a esperança que eles traziam na caminhada. E o amor? Então, a posse substitui a esperança, a visão substituirá a fé e o amor. O que é que vai substituir o amor? Nada, porque o amor vai permanecer. A fé, a esperança e o amor. Desses três, o maior deles é o amor. E quem é a encarnação do amor? É Jesus Cristo. Então, ao abraçar Jesus Cristo, ao nos prostrar diante dele e o adorá-lo intensamente com todo o nosso ser, demonstrando todo o nosso amor. E aí, então o texto diz: o amor é maior, por quê? Porque ele não vai ser substituído. Então, se você quiser experimentar um pouquinho do céu na sua vida, no seu trabalho, na sua família, ame. Mas não ame como você ama o cachorro. Não ame como você ama o seu amigo. Não ame como você ama a sua esposa. Ame como Deus nos ama. O amor sacrificial, a ponto de dar seu filho para morrer na cruz, para pagar a nossa dívida. Saf, 93 anos. Ainda temos a fé, já temos a esperança, mas o amor é maior. E que essa SAF e todas as SAFs do nosso presbitério, aqui representada pela nossa irmã Dorcas, do nosso SIM, do nosso Brasil, vivam essa fé
e essa esperança, mas não esqueçam que o amor é maior.